Olá, galera do nono ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. O tema da aula de hoje é o espaço político da Europa, certo? Como é um conteúdo um pouco extenso, eu tinha dividido em duas partes, tá bem? Parte 1, vamos começar. Primeiro slide. Europa, entre o remembramento e a fragmentação. Primeira coisa que eu tenho que entender é justamente o que é remembramento e fragmentação, tá certo? São diferentes práticas espaciais pelas quais diversas sociedades conquistam e produzem ou reproduzem o espaço geográfico, tá certo? O remembramento na Europa, como foi que ele ocorreu? O remembramento espacial ocorre quando áreas fragmentadas ou separadas por questões políticas ou econômicas passam por um processo de unificação, em consequência de um objetivo comum. O principal exemplo foi a formação da União Europeia, certo? Vamos aí para o nosso próximo slide. A União Europeia é o desfecho de um longo processo histórico, a disputa pela hegemonia mundial no período imediatamente após a Segunda Guerra Mundial fez com que os Estados Unidos auxiliassem a reconstrução da Europa arrasada pelos combates. Em meio a esse panorama geopolítico, os Estados Unidos lançaram, em junho de 1947, o Plano Marshall e passaram a transferir bilhões de dólares para estabilizar a grave crise que se abatia sobre a Europa Ocidental. Ok? O Plano Marshall proporcionou a reconstrução das estruturas produtivas, gerando um novo fortalecimento das economias de mercado. Em fevereiro de 1993, o Tratado de Maastricht criou a denominação União Europeia para caracterizar o bloco que atingiu o mais alto nível de desenvolvimento do planeta. Vamos aí para o nosso próximo slide. Comunidade Econômica Europeia. Com a CECA, começaram a se estabelecer discussões diplomáticas com o objetivo de ampliar a experiência bem-sucedida para outros países da Europa Ocidental. Dessa forma, em 1957, foi assinado o Tratado de Roma, acordo pelo qual os membros da CECA apagavam as barreiras que impediam a livre circulação dos espaços dos países membros, criando a Comunidade Econômica Europeia, CEE. O Tratado de Maastricht, o qual extinguia o Tratado de Roma, definindo os próximos passos para a total integração, certo? Por meio desse tratado, a CEE deixou de existir e surgiu a União Europeia. Foi estabelecido no dia 1º de janeiro de 1999 para a implantação da moeda única, o euro, ok? Vamos aí para o nosso próximo slide. Espaço Econômico Europeu e União Europeia, certo? O ano de 1994 foi um marco histórico para o processo de remembramento da Europa Ocidental. Em 1º de janeiro entrou em vigor o Espaço Econômico Europeu, EEE, que já adotava o nome de União Europeia. A União Europeia, unificada e forte, atuando de forma contundente e confrontando até os interesses dos Estados Unidos, buscou o máximo de respeito à diversidade cultural, pois apresenta e preserva as 19 línguas de seus Estados-membros. Em 1999, estabeleceu-se a criação de uma moeda única, o euro, certo? Unificar para liderar o mundo é, ou pelo menos foi, o lema da União Europeia ao longo do século XX. Mas a crise que começou em 2008 e a ascensão de governos nacionalistas jogariam por terra as aspirações do bloco. Vamos aí para o nosso próximo slide. União Europeia, certo? Do auge à queda. O intenso desenvolvimento econômico garantiu ao longo da segunda metade do século passado um vigoroso e inclusivo sistema de bem-estar social, promovendo para os habitantes da maioria dos países da União Europeia um elevado padrão de vida, alto poder aquisitivo e estabilidade social.
O grande desenvolvimento socioeconômico, porém, não é homogêneo dentro da União Europeia e, até certo ponto, reproduz o sistema mundial. Ao longo da construção do espaço econômico europeu, 3 países ascenderam ao topo do desenvolvimento e influenciaram as decisões tanto dentro como fora da União Europeia. São a tríade Alemanha, França e Grã-Bretanha, certo? Os demais países da União Europeia apresentam desenvolvimento socioeconômico tênue em comparação às principais nações, mas bastante elevado em relação aos países desenvolvidos, ok? Vamos aí para o nosso próximo slide. Crise e abalo do bem-estar social. Na última metade do século XX, os países da União Europeia passaram a aplicar as políticas neoliberais receitadas pelo FMI, com a finalidade de ampliar a competitividade, lucratividade das empresas privadas. A crise de 2008 provocou uma gigantesca concentração de poder no sistema financeiro, pois este passou a gozar de ampla autonomia com relação a qualquer controle nacional ou internacional, levando à quebra total do estado de bem-estar social europeu, certo? Para contornar a crise, o FMI impôs a alguns países políticas duras, como forma de financiamento de dívidas, entre elas cortes na aposentadoria, redução salarial, aumento dos impostos e dos juros internos e privatização de serviços públicos, ok? Vamos aí para o nosso próximo slide. Países pretendentes à União Europeia. Nós temos 2, a Turquia e a Geórgia, certo? Turquia é uma das principais portas de entrada do continente asiático para a Europa. Vários refugiados oriundos do conflito existente na Síria nos últimos anos utilizam essa porta como objetivo de chegar, com o objetivo de chegar à Europa, certo? Em virtude da cultura islâmica, a Turquia tem seu pedido de inclusão à União Europeia constantemente negado, certo? Geórgia. Essa nação é industrializada, mas sua economia é abalada pelos conflitos separatistas internos. Atualmente, parte do seu parque industrial, construído ao longo dos anos com o apoio da União Europeia, vem diminuindo a produção, mas ainda assim é a base da economia da população. São cerca de 4,2 milhões de habitantes com nível de desenvolvimento humano e renda entre os mais baixos da Europa, certo? Vamos aí para o nosso próximo e último slide, ok? Fragmentação das zonas de remembramento. Nas zonas de conforto social, que se tornou a União Europeia, nem tudo é tranquilidade. Alguns povos ou etnias são dominados e oprimidos por Estados-nações e lutam pela sua autonomia e criação de seu próprio território. Nesse contexto, podemos destacar o nacionalismo basco, com destaque para a criação do ETA, e a questão irlandesa, com destaque para a criação do IRA, ok? Pessoal, a aula de hoje termina por aqui. Dúvidas, perguntem à tia, certo? E quero que vocês façam uma profunda leitura sobre o início desse capítulo que nós começamos, que é o capítulo 4 do livro de Geografia, ok? Dúvidas, me perguntem depois, estarei à disposição de vocês. Beijos.